Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, mais uma vez, buscando a Tua Palavra, buscando as Tuas bênçãos, eu, meus irmãos e minhas irmãs, e também te pedindo perdão dos nossos pecados. Nos dê paz, nos dê luz, mansidão através do Teu Santo Espírito. Que Ele habite em nós e faça morada em nós. É que te pedimos e te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É o nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos estudar sobre como viver a vida de Cristo, que seu nome verdadeiro é Yahushua. Viver a vida de Cristo, que é Yahushua, é viver aquilo que o Eterno Altíssimo Pai Celestial, Yahu, este é o nome verdadeiro, é o nome do nosso Pai, que a maioria das pessoas só conhece como Deus, e Deus, nas Sagradas Escrituras originais, só se refere aos deuses pagãos ou a Satanás, né? E o que é que ele espera de nós? Está escrito, peguem suas Bíblias, peguem suas Sagradas Escrituras e vejam o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, se alguém está unido com o Messias, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Reconhecer nossa situação deplorável. Estão vocês em Cristo ou Yahushua, que é o seu nome verdadeiro? Uma pergunta. Não. Se vocês não se conhecerem como errantes, desajudados, condenados e pecadores, não. Se estão exaltando e glorificando o próprio eu, se há qualquer bem em vocês, deve ser atribuído inteiramente à misericórdia do compassivo Salvador. Sua origem, reputação, riqueza, seus talentos, virtudes, piedade, filantropia ou qualquer outra coisa que seja sua ou relacionada com vocês, não formarão um laço de união entre sua alma e Cristo, ou Yahushua, nosso Salvador e único intercessor. Sua ligação com a Igreja e o modo como os irmãos os considerem não terão qualquer valor a menos que creiam em Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahu. Não basta crer a respeito dele. Vocês precisam crer nele. Têm de confiar inteiramente em sua graça salvadora. Nova criatura. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da nossa natureza pecaminosa. A graça não é herdada. A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino do Altíssimo Yahu. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. Os que pelo Espírito Santo são gerados para uma nova vida tornam-se participantes da natureza divina e em todos os seus hábitos e práticas evidenciarão sua relação com o nosso Salvador e intercessor Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahu.
um caráter remendado não é aceitável. A religião de remendos não tem o menor valor diante do nosso Pai Celestial Yahweh. Ele requer todo o coração. Nenhuma parte dele deve ser reservada para o desenvolvimento de tendências herdadas ou cultivadas para o mal. Ser áspero, ser severo, julgar-se demasiado importante, ser egoísta, procurar os próprios interesses, mas exigir que outros ajam com abnegação, é uma religião que constitui uma abominação para o Altíssimo Pai. Muitos têm exatamente essa experiência no dia a dia, mas ela é uma falsa representação de caráter do nosso Salvador, Yahushua. Termômetro, estilo de vida. Os que depois de receberem a verdade, não mudam suas palavras e conduta, sua maneira de vestir e de cuidar do ambiente, estão vivendo para si mesmos, não para Yahushua, nosso Salvador. Não foram criados de novo em Yahushua para purificação e santidade. A roupa que de fato atrai os incrédulos. Muitos se trajam à maneira do mundo a fim de gozar de influência sobre os incrédulos. Cometem, porém, lamentável erro. Caso desejem ter real e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé. Mostrem sua fé por suas obras de justiça e tornem distintas a diferença entre o cristão e o mundano. As palavras, a maneira de vestir, as ações devem falar em favor de Yahweh, nosso Pai Celestial. Então, difundir-se-á sobre os que os rodeiam uma santa influência, e mesmo os descrentes conhecerão, vendo-os, que eles têm estado com Yahushua, nosso Salvador e Filho do Altíssimo Yahweh. Viver a vida de Yahushua significa abandonar nossa velha vida. Ou seja, nós deixamos de viver para viver uma vida nova em Yahushua. Sobretudo, todas as coisas devem mudar em nossa maneira de viver. Não agimos mais como antes. Mais do que isso, devemos deixar de viver nossa vida, passando a agir como nosso Salvador Yahushua agiu. Acima de tudo, devemos deixar de viver para que Yahushua viva em nós através do seu Santo Espírito. Isso significa dizer que devemos negar nossas próprias vontades. As paixões e desejos deste mundo devem ser abandonados para que Yahushua viva em nossas vidas. Desta forma, precisamos aprender a viver como Yahushua, nosso Salvador. Portanto, para vivermos a vida de Yahushua, precisamos do Espírito Santo dele. Somente o Espírito Santo de Yahushua pode nos ajudar neste desafio, porque ele, Yahushua, é o nosso único intercessor e salvador. Foi ele que morreu por nós para nos resgatar da morte eterna. Nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário e que não nos pertence. Somente o Espírito Santo dele. Não pode haver outro Espírito. Não pode ser nem o próprio Pai. Somente o Filho é o nosso único intercessor que leva as nossas solicitações junto ao Pai. Somente Ele. Nunca esqueçam disso. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Pois vocês foram comprados por um alto preço. Portanto,
usem os seus corpos para honrar o Eterno. Nós estávamos designados para a morte eterna. Por isso que todos nós seremos julgados, porque nós pertencemos ao Altíssimo e Ele vai nos julgar sobre a sua lei. Você não pode julgar ou fazer o que quer com uma coisa que não lhe pertence. Por isso que nós seremos julgados. Além disso, precisamos ter uma vida voltada para a palavra do Altíssimo Yahweh e para a oração. Também precisamos jejuar e consagrar nossas vidas ao Altíssimo Yahweh, nosso Pai Celestial. Logo, viver a vida de Yahushua, nosso único Salvador e intercessor, é viver aquilo que seu Pai, o Altíssimo Yahweh, espera de nós, de mim e de vocês. Então, meu irmão, minha irmã, é fácil? Não é. Comer aquilo que eu gosto, beber aquilo que eu gosto? Não. Eu tenho que comer aquilo que Ele quer que eu coma, beber aquilo que Ele quer, vestir roupas decentes, roupas que não chamem atenção, roupas que deixem o nosso Pai Celestial feliz. No beber, no comer, no agir, no pensar, no falar. É fácil? Não é. Você muda de uma hora para outra? Com certeza não. Mas aos poucos, o Espírito Santo do nosso Salvador Yahushua, o Filho do Altíssimo, que é o nosso único intercessor, nenhum outro Espírito, mesmo que existisse um terceiro Deus, que a maioria das denominações acreditam que ele exista e não existe, ele não poderia fazer nada. Porque não foi ele que morreu por mim e por você. E em várias passagens das Sagradas Escrituras, está muito claro quem é esse Espírito Santo que a maioria despreza e não conhece. Enquanto isso, nós ficamos, a maioria de nós, totalmente desprotegidos, não sabe como lidar. Em Efésios 6 deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Em outras versões diz que nossa luta não é contra seres humanos, e as pessoas são usadas e nem percebem. Estudem, meus irmãos, estudem. O tempo está acabando. A maioria será pego de surpresa e não vai ter desculpa, como não houve desculpa para ninguém da época do dilúvio, como não houve desculpa para Adão e Eva. Houve sim desobediência da parte deles, como está havendo desobediência da parte de toda a humanidade na atualidade. Fique na paz do nosso Salvador e único intercessor, Yahushua, o Filho do Altíssimo, que é conhecido pela maioria, que foi adulterado como Jesus Cristo. Nem existe J no hebraico. Mas, como eu digo nos meus vídeos, pesquisem, não confiem no que eu digo, examine as Escrituras Sagradas, porque nós seremos julgados, não porque foi o pastor, foi o irmão Washington, não. Você e eu seremos julgados pelos nossos atos e pela nossa rejeição da verdade. É por isso que seremos julgados, pela rejeição das Sagradas Escrituras, porque foi escrito pelo Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. Que o Altíssimo te abençoe grandemente, em nome de Yahushua. Amém.